Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes desse rádio, Deus abençoe você que nos ouve neste momento, aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem falado todos os dias aí da palavra do Senhor, a palavra genuína e verdadeira, palavra que liberta o homem, né, do pecado e justifica diante do Senhor. Como diz Paulo aos Romanos, que através do Evangelho que o homem é justificado, ou seja, é descoberta a justiça, né? Quando ele está falando do Evangelho, ele diz: nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque o crente, o justo, viverá da fé. Então é isso aí que nós pregamos aqui. Essa justiça, né? O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que é fé? É você acreditar na palavra de Deus, nas promessas que o Senhor tem na sua palavra, na Bíblia. E ele tem provado isso, tem deixado claro isso aí. Desde o de Adão até hoje, é o que Deus falou, se cumpriu, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, no versículo 1, nós, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então entenda aí que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Toda a Bíblia e mais as pessoas que não estão na Bíblia, a história, né, do povo de Deus na face da terra, que continua. Aí a Bíblia, o cânon bíblico se fechou aí há quase 2000 anos, mas continua a história da igreja, né? Os testemunhos que todos os dias tem, não passa no fantástico, né? Não passa na mídia, né? Os testemunhos do Senhor, os milagres, os prodígios e milagres e maravilhas que o Senhor faz. Nesse que pode se contar, né? Não passa na grande mídia, mas nós que estamos dentro desse mundo espiritual, do corpo de Cristo, no meio da igreja do Senhor, nós sabemos dos milagres, das maravilhas. E para isso, com isso nós vamos nos reforçando, né? Nós vamos adquirindo força, mais fé, mais confiança no Senhor. Porque nós sabemos do que ele já fez e continua fazendo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não vai acabar o poder. Então, se ele fez antes, vai fazer hoje também. Continua fazendo. Então, nós vamos correr essa carreira que está proposta para nós, que é chegar no céu, a nova Canaã, a nova Jerusalém, morar com o Senhor para sempre, né?
Então é isso aí que nós precisamos nos manter. Não podemos de maneira nenhuma fugir dessa realidade, né? Nós precisamos estar sempre firme, né? Então veja aí que essa necessidade da gente acreditar. Quando a gente vê em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, vai falar dos heróis da fé, que alcançaram o testemunho, né? Foram justificados por Deus, né? E alcançaram essa testemunha, né? De testemunhar do reino do céu na terra. Começando de Abel, e vem aí Enoque, Noé, Abraão, aí passando aí por Moisés, por todo esse povo, José, né, Jacó, e vai aí. Então veja que todo esse povo aí deram testemunho, né, e Raabe, tudo aí. For falar Davi, esse povo, tudo, então a gente vai passar muito tempo falando, o escritor até diz isso mesmo. Não pode nem falar todos os nomes, porque necessitava de muitos livros, né, para contar. Então, por que eu não acredito hoje? E acreditar no Senhor Jesus, na palavra, confiar, é exatamente você fazer o que a palavra está dizendo. Porque se eu não fizer, não procurar obedecer a palavra, então não estou acreditando. Eu conheço a história, eu conheço as palavras do Senhor Jesus, mas não acredito nela, porque quando eu acredito, eu faço o que ela está dizendo. Então assim é que é fé, é você crer naquilo que anda contrário o que tu pensa, contrário o que tu acha, contrário o que tu pensa que pode fazer, pode acontecer. Então é contrário o teu prazer, aquilo que você gostaria que acontecesse, mas acontece coisa melhor. Então Deus, ele não é como o homem. Você pensa coisas naturais e que é perecível, que tem validade. Deus não, as coisas dele é boa e é eterna. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aí é um ponto também que precisamos sempre afirmar, falar, dizer e afirmar isso, é que Deus não muda, né? Você vê Hebreus 13:8 que eu já falei. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. A sua palavra, que não muda. No último versículo do Salmo 100, fala exatamente isso. Deus é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, que é a sua palavra, se estende de geração a geração. Não significa que ela varia, muda, passa uns tempos aí de uma forma e depois muda. Não existe nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então não muda. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra. Quando diz nem sombra, está falando de uma coisa que nem passa por longe do pensamento de Deus de mudar. É isso aí. Então nem sombra de variação, de mudança. Então por isso é confiável. Aí quando fala dessa mudança tem também
Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos. Né? O filho de Israel, como você queira dizer, filho de Abraão, filho de Deus, do jeito que você quiser dizer, é a mesma coisa. Então, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês que se tornam filho através da palavra, acredita na palavra, confia na palavra, não é consumido, não é condenado. Então, veja que todos que confiam que essa palavra é verdadeira e não muda, do jeito que foi dito para Abel e Caim também, e o próprio Adão e Eva, continua sendo dita a mesma coisa. O Senhor é primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma colocar Ele em segundo. Né? Então essa confiança nós temos que manter, para que o Senhor esteja conosco. Aí quando a gente fala que nós confiamos naquilo que enxergamos, naquilo que podemos alcançar, que achamos, que pensamos que podemos alcançar, nós investimos naquilo que um homem pode alcançar. Nós fazemos investimento naquilo que conhecemos, que a nossa mente consegue entender. Fazemos esses investimentos e é perecível, é momentâneo, tem validade. Mas o que é eterno, que é de Deus e que a gente não conhece, mas é superior, é muito mais excelente. Muito mais excelente. Né? Que, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que quer dizer? Aquilo que o homem não consegue enxergar, não consegue ouvir e nem consegue entender. É isso que ele preparou para nós. É muito mais além, é excelente do que o que nós conhecemos. Então eu faço de tudo para investir nisso que perece, mas é o que eu entendo, que eu consigo compreender. E eu não tenho fé para investir. Quando eu falo de investimento, não é obrigado a ser só dinheiro, não. Não estou falando também, né? Mas é tempo, é se empenhar, ter prazer, alegria na lei do Senhor, congregar, respeitar, ajudar, né? Defender, honrar o corpo de Cristo, a pastores e mestres aí, apóstolo e bispo, ou presbítero, queira dizer, né, da igreja do Senhor. Então quem não honra, não merece honra. Aquele que não aprende, não pode ensinar. Aquele que não se submete a uma autoridade, ele não pode ser uma autoridade. Nunca vai ser. Então veja que a gente tem que aprender isso aí. Se submeter
há uma autoridade, estamos falando espiritual, também no natural é a mesma coisa, mas principalmente no espiritual. Eu tenho que ter uma autoridade sobre mim, sobre mim. É sobre mim. Eu estar sob é uma autoridade. Para mim poder ser uma autoridade sobre outras pessoas. Então veja que é assim. O mundo é dessa forma, da maneira que Deus nos chama. Aí você vê que o próprio Jesus ele estava sobre, ou seja, sob a autoridade do Espírito de Deus, humanamente falando. Ele disse: o Espírito de Deus é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, para dar liberdade aos quebrantados de coração, todo aquele que vem. Ele, como humano, tinha o Espírito do Senhor sobre ele. Então ele estava por baixo de uma autoridade. Como humano. Como Deus, que ele era 100% Deus, ele era o próprio Deus. Mas ele, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, partir ali do versículo 5 em diante ali, 6, aí ele começa a falar a respeito dessa submissão do Senhor Jesus a esse Espírito, a esse poder de Deus, que ele se despiu dos seus poderes e se submeteu à autoridade de Deus, aí se tornando semelhante aos homens, e obedeceu até a morte de cruz. Então aí esse Deus, que é o Deus Trino, o próprio Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, deu a ele, a esse nome Jesus, que era o nome de um homem, Jesus, que o Cristo, o Messias estava nele. Ele deu uma autoridade a esse nome de Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes. Não tem um nome que seja, quando se relaciona, fala alguma coisa sobre humanidade, todos os nomes ele está acima de todos. Então quando se trata de humanidade, o negócio é com Jesus, Jesus Cristo. Não, trata com ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, disse Paulo a Timóteo. Então veja, quando se trata de humanidade com Deus aí, para se chegar a Deus é através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando tratou disso aí, então veja, mas ele se submeteu. Quando olhamos Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então veja, ele era totalmente diferente de qualquer ser humano, porque ele não foi gerado de homem e de mulher, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. E ali habitou Cristo, nele. Foi dado ao nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que é o mesmo que eu estou falando de Filipenses capítulo 2, que Paulo falou. Que ele se submeteu, se despojou dos seus poderes e se sujeitou a Deus, se tornou semelhante aos homens.
e sendo ele consumado, veio a ser. Aí Hebreus lá, capítulo 5, versículo 9, que é o 8, diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, versículo 9, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Como é que eu posso obedecer a Cristo se não for pela palavra? Aonde é que eu vou achar ele para ele me instruir? Se não pela palavra que ele pregou. Quando eu obedeço a palavra, eu estou obedecendo o próprio Cristo. Aquele que me leva, que me direciona. Aquele que tem o poder de me dar a vida. Então, ele veio sendo ele consumado, ou seja, depois da sua morte. Depois dessa sujeição. Sendo ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí, consumou. Padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aí eu, como ser humano, não quero obedecer. Como é que eu vou ser consumado também? Ou seja, vou ser eleito, vou ser coroado, vou ser participante do reino, vou ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Sentar no trono de Jesus, receber a glória de Jesus. Como? Então, eu preciso me sujeitar. Eu preciso ter essa obediência. E um conselho aqui que devemos dar para você, ainda que seja no natural também, se você quiser pegar e sair para o natural e viver a vida inteira no natural, vai dar certo. Se você aprender a obedecer. Não tem como você ser honrado se não obedecer. No sentido do emprego, não tem como você ser superior às coisas. Em tudo. Você tem que ter alguém superior a ti. Não existe esse que não tenha uma autoridade sobre ele. Então você vê que o centurião, aquele centurião que falou com Jesus que o seu criado estava enfermo na sua casa, ele reconheceu isso aí. Uma autoridade que estava em Jesus, da parte de Deus, da parte espiritual, celestial, poder de Deus, para expulsar demônio, para anular as forças malignas. Ele reconheceu. E ele fez uma comparação com a autoridade que estava nele no sentido natural. Ali, para que Jesus entendesse o que ele estava entendendo. E as pessoas, claro, Jesus sabia, mas as pessoas entendessem ali. Ele fez uma ilustração, uma comparação da autoridade dele com a de Jesus. Mas ele reconheceu a sua pequenez em tudo. E a sua insuficiência. Mas ele fez a comparação para que colocasse, as pessoas entendessem, quem estava ouvindo, e o próprio Jesus ficasse bem claro ali, que ele estava colocando Jesus na posição certa. Da maneira que Rei dos reis e Senhor dos senhores. Poderoso, poder acima de todo o inferno. Quando ele disse que ele não era nem digno de Jesus entrar na sua casa. Quando ele falou para Jesus, Jesus disse que ia lá. Ele disse, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Ou seja, já começou humilde, irmão. Dizendo que Jesus era uma autoridade que
ele era um desobediente, ele era um pecador, ele nem judeu era, e por isso não tinha esse merecimento de receber Jesus na sua casa. É como que ele dissesse: ó, eu sempre desrespeitei, eu sempre desconsiderei a tua autoridade, eu sempre não levei em conta, eu fui sempre rebelde. Como é que eu vou te receber em casa? É isso aí que ele quis dizer. Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas basta que tu diga uma palavra e meu servo será curado. Ou seja, ele prosseguiu para explicar o que ele estava querendo dizer e que estava entendendo, estava compreendendo, reconhecendo. Ele prosseguiu em falar, dizendo: eu sou também uma pessoa que estou sob autoridade. Ou seja, tem gente sobre mim que manda eu fazer as coisas e eu faço. É isso que ele estava querendo dizer. Eu sou uma pessoa que estou sob autoridade. Mas também eu tenho soldados a meu comando. Eu digo a um vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso e ele faz. Ou seja, ele fez uma comparação no natural, que ele estava tinha autoridade sobre ele. O que ele estava fazendo, ele fazia porque alguém mandava ele fazer. Mas tinha uns abaixo dele, que ele estava sobre eles, que ele mandava e eles tinham que fazer também, obedecer. Então o que ele disse ali de Jesus? Ele disse: tu tem todo o poder. Tu está debaixo de uma autoridade de Deus, porque o próprio Jesus tinha dito mesmo, que ele, enquanto estava ali como humano, que era 100% homem, 100% Deus, mas ele estava ali numa autoridade de Deus, não estava fazendo o que ele queria, porque como humano ele tinha as vontades humanas também. Mas ele estava sob uma autoridade. O Espírito de Deus era sobre ele, ou seja, conduzia ele. E nós precisamos disso aí, permitir, né? Que o Espírito seja sobre nós. Então, e ele tinha autoridade para mandar os espíritos maus sair e ele sair. É isso aí que ele disse para Jesus. E Jesus se maravilhou-se, irmão, quando aquele homem disse aquelas palavras. Ele disse: nem em Israel vi tanta fé. Nem nos judeus, nos crentes, eu vi tanta fé. Mas é assim mesmo. Muitos virão do Oriente, outros do Ocidente, e se sentarão no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó, e os do reino serão lançados fora. Aqueles que pensam que são crentão, é que às vezes não são. Tem que ver que se são ou não. Porque muitas vezes se veste com a capa que o caba jura que é. Até mesmo ele se confunde ele mesmo, pensando que é e não é. No interior ele é pecado, rapina, né? Que é o caso dos fariseus, que o próprio Jesus diz: vocês são um sepulcro caiado. Enganam os homens, mas a mim não. Por fora, vocês parecem um sepulcro caiado. Ou seja, por que ele disse essa palavra? Porque um sepulcro por fora é bonitinho e tudo, mas dentro, quando abre, é só carniça. O pecado é carniça para Deus, irmão. Então dentro de vocês está o pecado. Por fora vocês são crentes. Por dentro vocês são anticristo, rebelde, pecador, né? Então é isso aí, irmão. Eu acho que
quando Jesus diz que nós temos que aprender com ele, ser manso e humilde de coração, nós temos que refletir, né? Porque ele tem todo o poder no céu e na terra, no inferno, em qualquer lugar. E ele diz para mim: Ramalho, aprende comigo que eu sou manso e sou humilde de coração, não é uma coisa de carinha, de tontinho. Aquilo que tinha nos fariseus lá, que ele dizia: ai de vós fariseus hipócritas. É que exatamente o que eu falei agora, que vocês são um sepulcro caiado, se mostra crente, mas não são. Então é uma coisa interna, espiritual, da alma, humilde, manso e humilde, de coração, não é de cara, não é de exterior, mas interior. Então a isso a gente tem que aprender dele. Quando aprender dele, como? Na sua palavra, buscando nele, pedindo para ele o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, deixar ele sobre nós, sempre submisso. É submisso, né? Submisso. Por baixo. Que o Espírito esteja sobre. Nós venha nos sujeitar ao Espírito de Deus. Como diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não posso andar conforme a carne quer, mas é conforme o Espírito. E é o de Deus, não é o do diabo. Porque você pode se confundir e aí vai atrás dos demônios, né? Em macumba. É porque é Espírito também. Mas é do diabo. O espírito do diabo, ele não concorda com a Bíblia. E uma coisa você tem que aprender. Nós precisamos buscar todos os dias em Deus. É como o alimento mesmo. É o pão da vida, que é a palavra de Deus. Para a gente discernir os espíritos. Porque você pode acreditar no espírito do diabo pensando que é o de Deus. Aí o espírito do diabo, ele distorce a palavra. E fica muito parecido. Ele distorce de maneira sutil, de maneira com astúcia. E você corredendo, você fica sem o poder de Deus, pensando que está com ele. Você fica desarmado pensando que está armado. Sabe aquela coisa, você tá com a espingarda, pensa que tem cartucho dentro e não tem? É isso aí. Então, vê que Jesus, o diabo tentou enganar dessa forma aí. Pregou a palavra de Deus para Jesus. Mas Jesus viu que a palavra estava mal colocada. Na hora errada. Se tu és o filho de Deus, te atira daqui embaixo, porque está escrito: acamparei os meus anjos a teu redor, para que não venha, para te guardar, para que não venha tropeçar teu pé em pedra. Então veja que ele usou o Salmo 91, que é um salmo aí que as pessoas usam mais como proteção, não sei o que lá. Não obedece a palavra e quer ter proteção. Não existe não, irmão. Só se obedecer. Então, só ali o versículo 11, 12. Ele usou isso aí, o diabo. Mas Jesus viu que estava errado a colocação. A palavra estava certa, isso mesmo. Ele guarda mesmo. Os anjos ao teu redor, se tu é obediente. Se tu quer obedecer, pode ser desobediente num vacilo ou naquilo que não conhece, aí é outra história. Eu não posso fazer uma operação
num paciente se eu ainda não sou médico? Mas a esperança é de ser um médico e fazer a cirurgia lá. Um dia eu vou fazer, mas agora não posso fazer porque não sou ainda. Então tem esse lado aí. Então eu vou aprendendo a fazer a cirurgia. Do mesmo jeito eu vou aprendendo com Deus. Se eu morrer hoje, sou salvo. Se não morrer, eu vou aprendendo cada vez mais, até chegar a um varão completo em Cristo, que diz em Efésios, né? Então é uma caminhada, você vai sempre chegando mais perto do Senhor. Então veja aí que ele usou isso aí, mas olha que Jesus viu que estava errado. A palavra é certa, está escrito mesmo, mas colocou no lugar errado, para você tentar a Deus. Se tu te atira de um lugar, tu tá te matando, irmão. Você está se suicidando. Não tem precisão. Agora, se o diabo empurrar ou se tu escorregar de lá, aí Deus te salva, né? Então foi o caso aí. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cortou na hora, porque conhecia a palavra, sabia. Ou seja, a palavra foi feita por ele mesmo é a palavra. Então ele tentou assim, se você não tiver a palavra, o diabo te tapeia com a própria palavra. Aí dizendo que é o Espírito de Deus, sem ser. E é um demônio, é um anticristo aí, né? Demônio. Usa a boca das pessoas, distorcendo a palavra, para você pensar que Deus está contigo. Mas se você está usando a palavra de forma errada, ele não está. De jeito nenhum, ele usa da maneira certa. Aí quando nós olhamos aqui em Romanos 8, que nós falamos aqui o capítulo 8, versículo 1, olha o versículo 9, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele está falando de crente, pessoa que está no Espírito de Deus mesmo, de verdade, está na palavra, sendo alimentado pela palavra de Deus, andando conforme a palavra, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Pode estar e pode não estar, né? É isso aí que ele está dizendo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja esse cuidado. João, o apóstolo João, ele fala sobre isso, da gente buscar o discernimento de espírito, para você discernir os espíritos, para saber se é de Deus ou não é. Então Paulo ele fala aos Efésios para a gente buscar em Deus essa revelação, para que a gente não seja menino inconstantes, né? Efésios capítulo 4, versículo 14 ali fala sobre isso aí. A menina inconstante que é levado por todo o vento de doutrina, pelo astúcia de homens enganadores que engana fraudulosamente. Então veja, todo vento de doutrina. O que é isso? O que diz, você acredita. Aí se o diabo, usando uma pessoa, um espírito do mal, dizendo esse Salmo 91, aí você acreditava que era. Que ele não vai dizer isso para tu te atirar, claro. Mas ele vai dizer de forma, você vê que até aí ele foi meio saliente pro lado de Jesus, porque ele mandou ele pular ali. Mas antes ele não mandou, pelo contrário, ele pediu para Jesus usar o poder dele. E se tu é filho de Deus, diz para essas pedras se transformem em pão.
Porque Jesus estava com fome. Ou seja, ele veio para socorrer, para ajudar, ele é bonzinho. Mas querendo que Jesus usasse os atributos achado na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está escrito lá onde eu falei agora há pouco. Filipenses capítulo 2 ali, né? Que Jesus, achado na forma de homem, deixa eu ver aqui como é que diz aqui. O versículo 8, quando ele diz aqui de usurpação, né, irmão? Usurpar o que é de Deus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não podia usar os atributos de Deus de forma errada. Né? No sentido de se promover. No sentido de alimentar a própria carne. Era depois que passou aquelas tentações, foi 3 tentações ali. Aí os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Aí você vê que ele teve que resistir. Ele não pôde usar esses atributos de Deus, usurpar. O que é usurpar? Tomar força. Né? Você usar uma coisa que não podia ser usar. É exatamente isso aí. Então Deus liberou para ele, o próprio Espírito de Deus, aquilo que ele libera para qualquer homem, que busca. É isso aí. Então o poder de Deus que um homem pode ser usado. Você vê que o próprio Jesus, ele disse isso. Que se vocês creem em mim, fará as obras maiores do que a que eu fiz. Porque eu vou para o Pai. Ou seja, ele teve um ministério curto e nós temos um ministério bem mais extenso. Então tem todo esse detalhe. Então veja aí que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque naquela hora ele podia pular lá da pilastra, ele podia transformar a pedra em pão. Mas ele não fez. Mas quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, o diabo já mudou de estratégia. Ele mandou ele pular lá. Ele não quis pular também, já disse isso aí. Né? E depois ele já levou ele num alto monte e mostrou os reinos da terra. E prometeu para ele que se ele adorasse ele daria para ele, porque a ele foi entregue, ele dava a quem quisesse. Então veja aí que aí Jesus já tirou ele de cena de uma vez, dizendo que adorarás só o Senhor teu Deus. É isso aí. Então veja aqui que nós precisamos ter esse cuidado, né, irmão? De andar aí permitindo que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Aí ó, aqui em Romanos 8, 9, né, que diz aí: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Dá de entender? Ou seja, eu não faço mais a vontade do corpo, então ele está morto, ele não tem mais ação. Eu não tenho ação do próprio homem, mas do Espírito de Deus. Eu não posso agir conforme o meu corpo, a minha carne, as minhas vontades. Aí está morto, ele está anulado, ele está de forma amordaçado. Né? Eu tenho que negar a mim mesmo e permitir o Espírito de Deus trabalhar. Aí ele diz: o corpo está morto por causa do pecado.
Então o pecado, tudo que faz do corpo, a vontade da carne é pecado. Né? No sentido de priorizar, de vaidades, coisas todas, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Você está andando em justiça. Na justiça de Deus. Aí o versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então vai ser uma transformação nesse corpo um dia, né? Você receberá um corpo glorificado, celestial, porque o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em nós. Esse habitar exatamente, ele se alimenta em nós, ele testemunha, ele vive na terra em nós. Ou seja, nós vivemos nele, testemunhamos dele, anunciamos ele. O reino do céu está na terra. É isso aí. Aí você vê que Jesus, ele fala, quando os discípulos pediram para ele ensinar a orar, ele não sabia como orar, nós não sabemos, ensina nós aí. Jesus disse: quando vocês for orar, dizeis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É isso aí que eu quero chegar nessa palavra aí. Venha a nós o teu reino. Então é para vir aqui onde nós estamos. O reino dele está em nós. E nós somos cidadãos do reino do céu. Anunciando aqui o reino na terra aqui. Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome em nós. Nós nos santifique nele, que assim o nome dele é santificado também no sentido terreno. É igual Jesus diz na oração que ele fez pelos discípulos: santifica, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, aqui. Então veja que, ou seja, o nome de Deus ele se torna conhecido na terra através de nós. Então, aí dá-se essa palavra de santificação. Não é que Deus vai ficar mais santo, ele é santo. O caso é tornar santo na vida das pessoas. Então, santifica, né? Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome em nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu já pensou? A vontade de Deus seja feita aqui na terra, do jeito que é feita no céu. Tu acha que os anjos são desobedientes? Aqueles que desobedeceram, caíram, tudinho. Então a vontade de Deus é para estar sobre nós, para nós fazer a vontade dele na terra. Como é feito os anjos, obedecem ele no céu, nós obedecemos aqui na terra. É isso aí. Não é diferente. A oração do Pai Nosso é uma oração comprometedora. Pensa num negócio. É do começo ao final. Dá de pregar uma semana todinha só nele, no Pai Nosso, né? Mas é assim. Aí as pessoas acham que é só para dizer, mas não. A palavra de Deus não é para teoria. É para vivência. Para viver a palavra. Não adianta eu conhecer como é que faz um navio, mas eu não faço navio. Não adianta nada. Que adiantou? Rapaz, eu sei fazer navio. Tu fez quantos? Nenhum. Não adiantou nada. É assim, irmão. Não adianta teoria. Tem gente que só tem mais teoria.
Ah, eu sei isso e assado e cozido, mas não produz nada. Então, não adianta você conhecer a Bíblia, ler não sei quantas vezes, mas não obedece nem um tio do que está nela. Vai para o inferno com todo conhecimento. Então, João capítulo 6, versículo 45, Jesus disse, está escrito pelos profetas, e todos são ensinados por Deus. Quem aprendeu, esse conheceu o Pai. Aí, quem aprendeu. Porque ensinados são, agora que há uma diferença muito grande de aprender, ser ensinado e aprender, né? Tem gente que é ensinado, mas não aprende. Mas é isso aí, que Deus venha abençoar, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E eu sei que Ele vai continuar fazendo pela sua bondade e misericórdia, né? Que você possa ficar com essa palavra. Não adianta eba, eba, pula, pula, não adianta gritaria, correria. Não adianta, que não resolve. O que resolve é aprender do Senhor. Você aprender a palavra para se livrar do pecado pela palavra. Se livrar do diabo, das astutas ciladas do diabo. Se armar com a palavra de Deus. Receber a couraça da justiça com todas as suas armaduras. Então é para você se defender, você mesmo. Você defende os outros ali também, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. É claro que você vai ali ajudando o corpo de Cristo, ele trabalha, né? E vai edificando esse corpo. Você vai adquirindo um tijolinho ali, vai colocando. Mas é assim, você não pode sair do corpo. Você tem que trazer mais material para o corpo. Tá entendendo? Ou seja, você é um tijolo desse templo, você não pode sair fora do templo. Fica lá na paredezinha onde tu tá. E aqui e ali tu faz mais um tijolinho e coloca lá. Vai trazendo almas para edificação do corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Essa é a nossa incumbência, né? O nosso id, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, nos ajuda a ser mais crente, ter fé no Senhor, obedecer a tua palavra, meu Deus, nos dá a submissão, a humildade, a mansidão, para buscar em ti sempre melhor, sempre o entendimento e a sabedoria para andar conforme a tua palavra. Deus abençoa, meu Deus, a cada um que nos ouviu nesse momento, todas as famílias, que o Senhor venha levar, meu Deus do céu, aí a saúde e a prosperidade a cada um, a libertação, meu Deus, o entendimento e a sabedoria para eles compreender a tua palavra, aprender a tomar posse da vitória, tomar posse, meu Deus, da promessa que está na palavra. É a promessa que leva a justificação a cada um. Deus ajuda, meu Senhor, a cada um, abençoando. Meu Deus, no nome de Jesus, nós pedimos, meu Senhor, e por fé, Senhor, nós já te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus.